igual ao Ori. Então, por exemplo, se o que está me levando a fazer o seu ritual eu estou alimentando o Oxum para apaziguar o seu Ori, aí chama-se de Bibó, entendeu? Mas é um ebó. A configuração, a estrutura dele é a mesma do ebó, certo? Tanto que tem gente que fala Ori Bibó ou Buri, por exemplo. Você já ouviu essas duas? Ou fala Buri ou fala Ori Bibó. Mesma coisa. Etutu, ele é um agrado. É isso que vocês têm que entender. E essa diferença vocês têm que saber. Por quê? Porque o ebó, ele obrigatoriamente foi prescrito e indicado pelo jogo. O etutu, o jogo está indicando que aquela pessoa preste culto. Então, ela faz uma comida para agradar. O etutu não é uma receita sacada no jogo. Então, ele acaba sendo uma ferramenta de autoconexão, vamos colocar assim, o etutu. Você pegar e você acordou e, pô, sei lá, sonhei com o Batalá e eu queria fazer uma oferenda para o Batalá. O nome disso é etutu. Você não precisa abrir o jogo, perguntar o que ele quer, você vai lá e fazer o etutu. Quando o oráculo também pode indicar o etutu, o oráculo também pode indicar, mas aí ele também não está trazendo uma receita, ele está tipo dizendo para você, se aproxime desse orixá, agrade esse orixá, encontre caminhos para que ele coloque os olhos em você. Então, por exemplo, tem um etutu para algum que sai muito no jogo, que é presentear ele com ferramenta. É um etutu. Não é comida. Você separa 7 ferramentas usadas para algum e entrega no assentamento dele. Tem um etutu que, se eu não me engano, eu ensinei para alguma de vocês esses dias. Para Exu, quando a gente está sofrendo ataque espiritual, que a gente dá uma pá para ele abrir um buraco para os nossos inimigos. Não é um ebó, é um etutu. Então você compra uma pá para ele, quando você vai no Ojobô, né, de Exu, no seu assentamento de Exu para quem é iniciado. É que alguns rituais são para quem é iniciado. Aí, por exemplo, você tem que ter o Ojobô, porque ela presenteia no Ojobô, né? E aí você fala para Exu, ó, te trouxe uma pá nova, linda, para você abrir um buraco fundo para os meus inimigos. Pode falar, Iá. E aí é uma dúvida básica, mas eu acho que para mim, pelo menos, faz diferença. Quando você vai fazer uma etutura, precisa ser sempre entregue no Odiobo ou existe outro lugar que a gente possa entregar? Não, etutu existe em outro lugar. O ebó Etutu não, existe né? em outro lugar, sim. Não, etutu existe em outro lugar. O etutu você pode entregar em bananeira, se for, por exemplo, para ebé, se for egungun, né? Egungun você pode entregar em terreno baldio. Ogum você pode entregar na estrada, aí você vai no ponto de força do orixá. Você pode ir no rio, numa cachoeira e alimentar o chum diretamente na água. As pessoas, elas entendem assim, e não é um entendimento certo, de tipo, que etutu não vai bicho. E não é isso. Etutu pode ir bicho. Assim como tem ebó que não vai bicho. Né? Não é o bicho que faz diferença. É o ritual. Então, por exemplo, eu posso comprar uma galinha da Angola, ir na cachoeira e entregar para o Oxum. Se ela não me pediu, é etutu. Estou fazendo o que eu quero. Eu quero alimentar ela, né? Só que aí a gente faz uso do obi, óbvio, né? Para ver se o orixá quer. Aquilo ali que eu estou dando também, tá? Mas, no geral, eu posso fazer. Quem não corta, por exemplo, quem não corta pode ofertar bicho vivo para Iemanjá, come pomba. Iemanjá come pomba viva, né? Você reza a pomba e solta a pomba no ar. É um etutu. O Tá? etutu, ele é tipo uma oferenda? É a mesma coisa. Ah, tá bom. É a mesma coisa que uma oferenda. Então, mesmo quando o jogo indica, ele indica que você faça por conta sua, seguindo seus instintos, seus desejos ali, né? Agora, o ebó não, gente. O ebó, ele é receita. O ebó, ele tem uma receita. Tem uma coisa que eu sei que vocês têm dúvida, ou eu acho que vocês têm dúvida, ou que vocês não se ligam, né? É sobre quantidade de coisas. A quantidade de elementos que eu coloco no ebó. O Odu é o indicativo. Vocês sabem disso? Tipo assim, eu vou fazer um ebó para Oxum dentro do Odu Oxê. São 5 itens de cada elemento. Ah, eu vou alimentar o Oxum a partir de uma indicação do Odu Ossá. São 9 de cada elemento. Vou alimentar o Oxóssi. Tem um ebó que se faz para... Esse eu não vou ensinar para vocês agora, não, porque é muito coisa, mas só para vocês entenderem. Tem um ebó que a gente faz para Adjogum. A gente alimenta a divindade do Adjogum para tirar ele da pessoa. Dentro do Odu Ourin, você põe 11 de cada. Então, o Odu, ele é um indicativo da quantidade de elementos, da quantidade de itens de cada elemento. Entende? Entenderam? Então, o ebó ele é uma receita, tá no Odu. Tem que procurar. Vocês têm que estudar e procurar a receita dentro do Odu. Ah, mas a gente dá Osséia no ebó. Não é só o Ossé que indica. O Ossé, ele é uma segunda parte do ebó. Cara das meninas que já faz ebó tá ótima.
A Camila tá, tipo, a Juliana tá sem saber se ela come, se ela respira, se ela devolve. Ó, vamos lá. Você vai fazer um ebó para Oxum no propósito de fertilidade, que foi indicado pelo Odu Oxê. Nesse ebó, no ebó está contido raiz de inhame, um pedaço de pano amarelo e 5 ovos de pata. Isso é uma receita verdadeira. Beleza. Eu juntei todos esses elementos. 5 ovos de pata, uma faixa de pano amarelo, raiz de inhame assado. Cheguei para entregar o ebó, eu dou o ossé no ebó. Eu complemento. O ossé é uma segunda etapa. Deu para entender, não? Mas aí, no caso, já não seria 5 panos, 5 raízes de inhame? Não, porque seria 5 ovos. Os ovos, sim. Mas aí não, porque você está pegando a receita que já tem. A receita indica um pedaço. Entendeu? Então, o Entendi. OSSE que você está falando é o que a gente já faz, dá os itens do ebol, os elementos, se tem comida, e depois os elementos da bandeja. Exatamente. Só que o que te direciona a comida? A receita do ebó. A receita, que é no caso do verso, né? Quando a gente tem o verso. Isso, a receita do ebó. Ou outro caminho que vocês têm, que eu acredito que é o que vocês mais usam, é o de confirmar com o oráculo quais elementos ele quer naquele ebó. Mas, por exemplo, vocês perguntam se ele quer um pedaço de pano amarelo? São essas coisas que vocês têm que pensar. Ebó para Egungun, por exemplo, pra vocês entenderem. Ebó para Egungun, é muito comum Egungun pedir a roupa que a pessoa está usando. A roupa que a pessoa está usando no momento do ebó. Então, você sempre fala para o seu cliente levar outra roupa. Ah, mas é a distância. Quando é a distância, a gente coloca o pano vermelho. Vocês já colocam, certo? Pano vermelho e pano branco. Por isso, vocês têm que entender por que vocês usam. Eu passo para vocês a receita, mas vocês têm que dar uma estudada. Entenderam? Entenderam? Entendeu, Iago? Tá. Vocês vão estudar. É bom, vocês vão estudar. Demora, leva tempo para pegar bom. Leva tempo. Eu quero dizer, não é ele que diferencia o etutu, não é o bicho. Não é o bicho. É uma coisa comum, né? É o seu cliente prosperar, ter algum tipo de sucesso depois de um ebó e ele querer dar mais alguma coisa por orixá. Isso aí é comum. Então, tipo, eu conquistei o que eu queria, agora eu queria dar um frango para algum. É etutu. Se algum não pediu, foi a pessoa que quis, é etutu. Não está, vamos colocar assim, que acho que fica mais formal para vocês. O etutu, ele não está condicionado ao presságio. O ebó está. O que eu quero te dizer? Camila jogou. A Camila jogou, e aí o Oxum traz para ela ali. Você gozará de boa saúde pelo próximo ano. Diz que você deve fazer um ebó para o Oxum, para que você não sofra com problemas ginecológicos, falta de libido, babá, certo? Prestem atenção. O oráculo ele tá condicionando que para aquela sorte chegar, você deve fazer um ebó para o Oxum. Se a pessoa não fizer, a sorte não vai chegar. Ela tem que entender isso. O jogo, ele está condicionado ao ebó. O livramento, a bênção que está indicada ali, ela está condicionada à realização do ebó. Então, não significa que a pessoa vai fazer, vai viver aquilo ali de qualquer forma. Porque isso aí é sentença, coisa que o oráculo não faz. Isso aí é prever o oráculo. Então, você vai lá. Priscila joga, aí eu já disse para ela que ela tem um projeto, que tem tudo para dar certo. Esse projeto é próspero, vai trazer dinheiro, vai trazer abundância. É recomendado que você faça um ebó para Exu. Aí a Priscila não fez o ebó para Exu. Aí passa 3 meses e ela manda mensagem. Não, porque o jogo falou que eu teria sorte, que eu ia encontrar abundância, blá, e aí as coisas estão ficando difíceis. Mas você não fez o ebó para Exu. Então o presságio, ele não se concretizou. A profecia, vamos usar essa expressão, né? A profecia, ela não se cumpriu. Porque você também não fez o que foi indicado que fosse feito. Então, não é que o orixá tirou de você. É que ele disse que para você alcançar aquela sorte, você precisava dele. Você não fez. Entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa não realiza o ebó, eu estava assistindo uma aula essa semana, achei muito interessante, muito mesmo. Estava assistindo uma aula com o Babalaô. Estava difícil saber, inclusive, que era em Urubá. Ele não joga para quem não vai fazer ebó. Ele pergunta se você vai fazer o ebó quando você marca o jogo. Aí, questionado, né? Por quê? Tipo, porque a pessoa tem o direito de ter só o direcionamento. Ele fala, não, tem o direito, porque não vai mudar nada. Entendeu? Ela ter o direcionamento e não realizar o ebó não vai mudar nada. Ele usa essa expressão. Ela gasta meu tempo, meu conhecimento, meu axé, por curiosidade. Aí você fala, não, mas não é curiosidade, é porque ela quer direcionamento. Não, é curiosidade, porque o direcionamento não vai se concretizar. Se ela não tem a intenção de fazer ebó, não vai se concretizar.
Eu já vi também, não sei se vocês já viram, que acho que ela pôs na internet. Eu já vi a Suede falando sobre isso. A Suede, ela tem um posicionamento, inclusive, de que a pessoa consultar o oráculo sem intenção de fazer o ebó é desrespeitoso. Ela posiciona dessa forma, né? Ela fala, ó, tudo bem que não tem como você prever o gasto antes, porque não sabe quanto o ebó vai indicar, né? Mas quando a pessoa sentar na sua mesa, já na intenção de não fazer o ebó, só ouvir a recomendação, é leviano. Ela fala, é desrespeitoso para o sacerdote, né? É ir no médico, não tomar remédio. Então, tem sacerdote que assume essa postura. Tem gente que pergunta, ou algum Adjaiô também já vi ele falar isso, que já perguntaram para ele se ebó era obrigatório, e ele fala que é. Na verdade, a liturgia não diz que é. Mas eu entendo o que ele fala, né? Ele fala, é obrigatório. Para que se concretize o que foi divinado, é obrigatório. Então, são perspectivas, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Isso, a gente está falando de ebó. O etutu, ele não é uma condição para acontecer. O etutu, ele é uma recomendação. Ó, você deveria se aproximar de determinado orixá. Não se aproxime dele para que isso aconteça. Tá? Diga, Ju. Voltando um pouquinho, vamos, só para eu entender, tá? Uhum. Joguei para cliente, saiu lá no jogo que a cliente precisa fazer ebó para Oxum para ter vida saudável feminina, enfim, ginecológica, tal. Quando eu vou procurar esse ebó dentro dos versos, eu vou procurar dentro dos versos do Odu que prescreveu isso, no caso o Odu lá dos Ibos, certo? Uhum. Onde saiu essa prescrição, algo que fale sobre fertilidade, tal, e aí eu vou encontrar a receita. Exatamente. Só não é o Odu do Ibo, é o Odu principal. Eu fiquei nessa dúvida, se era do Ibo ou se era o Odu principal. Por exemplo, saiu Ediocô, mas saiu a prescrição para ela cultuar o Oxum, para ela dar ebó ao Oxum. E aí eu vou lá dentro de Ediocô, ver qual é o verso que fala sobre fertilidade, filhos, saúde ginecológica, vou ver qual é a receita do ebó e vou incorporar. Eu sei que para o Oxum eu tenho que dar aquele ebó. Exatamente. A receita do ebó, ela é sempre sacada do Odu principal. Quem indica o ebó é sempre o Odu principal. Tanto que não é ele que você vai trefar? Sim. Se seu cliente for dar um ebó para Oxum, vai dar um ebó para Ogum, vai dar um ebó para Exu. Cada Ibo, o Ibo foi Oxê, o outro Odi, o outro Obuê. Você fica trocando? Não. Você direciona todo o ritual alimentando aquela divindade dentro do Odu principal. Então, Do Dori. Isso. Então, você vai encontrar a receita dentro do Odu do Ori. Entendi. Aí eu vou estudar o Odu Ediocô para saber aquele tema, qual é o ebó recomendado, e aí eu vou ter a receita. No mundo ideal, é esse movimento. É esse o movimento no geralzão, né? Só que aí, às vezes, isso aí levaria meses para acontecer. Então, no caso, você corta o caminho recorrendo aos seus sacerdotes. Entendi. Essa é a questão. Aí você recorre aos seus mais velhos, fala, eu tenho um ebó tal para dar para tal orixá dentro de tal situação, seu sacerdote te orienta. Entendi. Entendeu? Se ele não souber, ele vai buscar com o mais velho dele. Por isso que, que a gente fala, né? Não se tem vanguarda, retaguarda se você não tem vanguarda. Você tem que ter o mais velho. Porque se para cada ebó de cada cliente você for sentar para estudar, por exemplo, os 16 cauris, está perdido. Né? Mas algumas coisas são. Pega aqui para mim a bolsinha, por favor, para medir a glicemia. Mas é isso, você vai ali pelo seu sacerdote. Mas esse é o caminho, Ju. O ebó é sempre indicado pelo outro principal. Tá? Mais alguém? Pergunta, gente. Não fica com essas dúvidas, não, que isso aí, na hora que vocês forem colocar em prática, atrapalha o raciocínio. Foi? Então, beleza. Hoje, a gente vai começar a falar de outro clã. Eu separei esse curso por módulo de clã, né? Então, a gente já falou das orixás das águas. A gente vai começar hoje a falar dos Odés. Ode, né? Que em Yorubá significa caçador. Quem sabe? Quem é o orixá caçador mais velho? O grande, o maioral, o mais respeitado. Mas, gente, arrisca. Tô gravando, mas é só para nós. Ó, Vanessa do Oxóssi. Tô arriscando. Quem mais falou? Eu não sei se é o Xóssi ou o Ogum, não sei. O Ogum também tem uma qualidade caçadora, não tem? Sei. Odé é diferente de Jagum, né? Odé é diferente de Jagum. Ossan, muito bom ali, mandou um Ossan. Vou confundir sua cabeça. Você acredita que tem gente que fala que Ossan não é orixá, é divindade, é encantado?
Mas isso muda de família para família, viu? Pode falar, Van. Não, eu aqui estou pesquisando quem é o Sam, que eu não estou lembrando agora. Tá. Conforme vocês estão falando, tem coisa que eu vou pesquisando. Ogum, família. Ogum é o grande senhor dos Odés, né? Olodé, muito bom. Ogum, porque ele é o mais velho, tá? Ogum, ele é do clã dos caçadores, então do clã dos Odés. Quando a gente fala do clã dos Odés, a gente vai ter aí alguns orixás aí em destaque. Não são os únicos, temos vários e vários e vários outros, até porque existem infinitos orixás, mas os 5 principais mais cultuados são Ogum, Oxóssi, Logum Edé, Exu e Obá. Qual é o último? Iobá? Obá. Oba. Então eu acho que essa é a Exu me resposta. Porque o mais velho de todos é o Exu, não é? Não, é Ele Ogum. vai primeiro? É Ogum. Uhum. Ogum é o senhor dos caçadores, é Ogum. Exu me deixou intrigada. Por que Exu? Por quê? Porque Exu é Odé também. É. Exu é tudo, né? Exu tá em todos os clãs. Ele é de Agum, ele é Odé, ele é Orixá, tá? Mas ele também tem essa qualidade. Você usa esse termo, qualidade de Ogum? Exu também tem, né? A qualidade de Odé. E Obá é a única mulher, né? Dentro desse pacote. Logum Edé é um orixá que no culto tradicional. Ai, gente. Peraí. Peraí que tá tocando meu fone aqui, musiquinha, nem sei. Bruno! Sua mãe tá me ligando. Vamos lá, vamos se organizar. Vamos se organizar aqui no seguinte. Quando a gente fala de Odé, a gente está falando de um clã de orixás, de divindades, certo? Não quero que vocês pensem no território nesse primeiro momento. No mato, na floresta, no rio, né? A gente não vai entender o clã dos Odés somente a partir dos orixás. Existem outras criaturas, outras divindades que também ocupam esses territórios, como, por exemplo, os encantados, tá? Que Yorubá também tem os encantados, e Eborá. Vocês já ouviram essa expressão, Eborá? Não, tá. Eu vou passar um vídeo para vocês, porque eu acho que essa pessoa explica melhor do que eu, e eu preciso que vocês entendam. Que aí, Camila, que tinha falado, né, levanta essa dúvida sobre o sangue. E Iroko? Iroko é o Dé? Vai, Camila, sacode a sacolinha do candomblé. Puxa o saquinho do candomblé pra gente. Tira aí a resposta. Sim, talvez um encantado, como assim como o Sam. Entra ali numa qualidade. Vai indo. Ó, vou compartilhar com vocês um vídeo, vou pedir para vocês prestarem atenção, tá? Depois eu coloco ele lá no Classroom para vocês fazerem as anotações. Só prestem atenção. A vitamina Y, o jeitinho mineiro da Itambé. Itambé Natural Milk, 2 ingredientes, muito sabor. Are deities who came Orixa, Urumale, Bora, and Igangan? Do you know who an Orixa is? Who is Urumale? Who is Bora and who is Igangan? In this video, I will explain what each of these terms means so that you can better understand and use them appropriately in your daily life. So, let's get started. If you don't know me, I'm Tom Lore, I'm Baba Ashe and Mole Lore. When we started researching Afro-Brazilian religious culture, we began to encounter terms like Orixa, Urumaleya, Boraya, and Gundam. And sometimes we end up getting confused about who is who and using the correct terminology for each of them. The Orixas are the deities created by Olodumare and Inoram, such as Exu, Ogum, Obatala, Oromila, Oxum, Abaluaye, with Obatala being the first Orixa created by Olodumare. Therefore, Obatala holds the title of Bakagir, Deixa eu ver se eu acho ele em português.
Peraí que foi em português. Esse, inclusive, era para estar em português. Ana, parece que o YouTube tá deixando ele coisado. Aqui, não. Ele tá dublando à toa. O que é dublando? Nossa, você é inteligente, eu tenho tanto orgulho de ter te parido. Fruto do meu útero. Aí ela conseguiu, peraí. Fazer um uso adequado desses termos no seu dia a dia. Então, quebra na guerra. Se você não me conhece, eu sou Tom Lorê, sou babalorixá do Ilê Egbé, Axé e Molé Lorê. Quando começamos a pesquisar a cultura religiosa afro-brasileira, começamos a nos deparar com termos como orixá, irumolé, borá e gungun, e às vezes acabamos nos confundindo em definir quem é quem e de usar a terminologia correta para cada um deles. Os orixás são as divindades criadas por Olodumare e Norum, como Exu, Ogum, Obatalá, Orumilá, Oxum, Obaluaê, sendo que o primeiro orixá criado por Olodumare foi Obatalá. Por isso, então, Obatalá tem um título de Bakeji, a segunda pessoa depois de Olodumare. Os orixás são divindades que vieram do Orum e receberam a autoridade de Olodumare para criar o Aie, o mundo visível e material, e o ser humano. Os orixás se tornaram Irumolé depois que vieram para o Aie e viveram com os humanos. Irumolé são os nossos antepassados que viveram na Terra. Ou seja, os nossos avós, que já são falecidos, nossos tataravós, bisavós, o bisavô do nosso bisavô, os nossos antepassados que viveram aqui na Terra, são chamados de Irumolé. Irumolé vem da origem Irimbu, significa 400, e Imolé, que vem do termo Muolé, aquele que está enterrado, ou aquele que está próximo, tocando a terra, fazendo a referência justamente ao antepassado que viveu e hoje está enterrado. Também é utilizado o termo Ibamolé, que faz referência aos 200 Irumolé da esquerda, assim como Irumolé ou Irimbu-molé, são os 400 Irumolé da direita. Essa numeração, esses 600, é um consenso entre pesquisadores e sacerdotes das religiões afro-brasileira ou religião tradicional Yorubá, que faz apenas uma referência ao número incontável de Irumolé que existe. Não que existe exatamente 400 Irumolé à direita e 200 Irumolé à esquerda, mas existe um número incontável. Já os eborais são espíritos, principalmente os espíritos que vivem nas florestas. Os eborais nunca foram humanos, nunca viveram aqui no Aie. Outro fato importante de ser lembrado é que Eborá não é orixá. Os eborais normalmente são espíritos que têm apenas um olho na testa, um braço, uma mão, ou dedos a mais na mão, dedos a menos, braços a mais, pernas a mais. Normalmente eles têm alguma, vamos dizer assim, deformidade visual. Dessa forma é utilizado muitas das vezes como proteção, principalmente para afastar ladrões e invasores dentro de uma residência. Eles são utilizados muitas das vezes na medicina tradicional. São chamados para ajudar na proteção e na cura, na utilização de folhas e das ervas, em tudo que está ligado diretamente à floresta. Os eborais têm nomes como Iwin, Igberê, Aroni, por exemplo, o guardião de Ossan, é um eborá da floresta. Já Egungun tem a ver com as almas dos antepassados, os Irumolés, sendo que Baba Egungun, ele vem para a rua e festeja. Os Irumolés já estão no Orum. Egungun não é orixá. Egungun é um Irumolé, é um ancestral. Ou seja, todo Egungun é um Irumolé. Porém, nem todo Irumolé é um Egungun. Bom, se você está em dúvida ainda sobre algum desses termos, deixa aqui no comentário. Mas é importante... Aí vocês vieram pra Macumba jurando que era fácil. Jurando que era de boa. Aí quando vê tem que nascer de novo. Importantíssimas essas expressões. Ossan é orixá, tá? Ossan, ele é um orixá. Ele é acompanhado por uma divindade chamada Aroni, que é um encantado, né? Um eborá. Por que eu tô falando isso para vocês? Primeiro, quando eu aprendi, há 10 anos atrás, eu aprendi que eborá era um encantado, uma divindade que se tornaria um orixá futuramente. Então eu aprendi errado, por isso que eu não ensino errado, né? Não é, tá? A cultura iorubá, ela vai correlacionar o entendimento de eborá ao que a gente entende aqui como os ancestrais da floresta. O curupira, a iara, o saci, né? Que são pessoas, são espíritos que lembram os humanos, ao mesmo tempo que carregam diferenças muito marcantes. E os encantados da floresta, qual é o objetivo deles, gente? O
proteger a floresta, né? Espantar os invasores, afastar os caçadores, né? Não deixar que haja queimada, proteger a floresta. Os eborás, eles vão exercer essa mesma dinâmica. Então, supostamente, né, as pessoas que são iniciadas, elas têm também alguns eborás que vivem dentro das suas casas. A gente não os vê, né? Mas a pessoa que entra na nossa casa para nos fazer mal, ela vê. A pessoa que entra na nossa casa para nos roubar, para nos matar, para nos envenenar, ela vê o eborá, ela dá de cara com o eborá e ela vai embora, né? Ela se afasta. Existem alguns lugares que vão descrever Oxóssi enquanto eborá. Oxóssi não é eborá, Oxóssi também é orixá. Ficou tranquilo para vocês que quando a gente fala de clã dos Odés, abaixa aí, por favor, tá? Quando a gente fala de clã dos Odés, a gente não está falando necessariamente de uma tropa da floresta. É isso que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês. É a patrulha da floresta. Oxóssi é rei de Queto. Queto é uma cidade. Inclusive, ele é considerado um dos orixás mais ricos da história. Oxóssi não morava em cima da árvore, gente. Oxóssi tinha um palácio, entendeu? Ele convivia com as pessoas na cidade. Ogum é governador de Irê. Irê é uma cidade. Exu, Ifé, né? Então, a gente tire da cabeça de vocês esse imaginário de que eu só cultuo Oxóssi por folha. Ou que tudo que diz respeito a caçador tem que estar na floresta. Eles dominam a arte da caça. Os Odés dominam a arte da caça. Vamos trazer esse conceito para o dia de hoje? O que é dominar a arte da caça? Quem é que caça? Porque eu saio todo dia para caçar. Eu caço todo dia. Para eu caçar, eu preciso de ferramenta, eu preciso de estratégia, eu preciso conhecer meu território, eu preciso ter destreza sobre a minha habilidade. Eu não consigo caçar em qualquer lugar, eu só consigo caçar ali onde eu conheço, onde eu domino. Né? Sei fazer macumba. Não sei fazer outras coisas. Então, eu imagino que sim, Priscila levantou a mão ali, ó, tá morta capenga, jogada, mas é isso, sai para caçar. Acorda de manhã, se prepara para caçar, se organiza para caçar, porque o objetivo da caça não é a caça, é o resultado da caça. Não é o ato de caçar, é o resultado da caça. Todos os orixás cultuados dentro do clã dos Odés são orixás relacionados ao progresso. Daqui a pouco vem mais bombinhas. São orixás relacionados ao progresso, ao esforço, ao reconhecimento das habilidades, ao domínio das ferramentas. Em diferentes lugares, é isso que diferencia Ogum, Oxóssi, Exu, o território? Não. O que diferencia eles é a ferramenta. Qual a ferramenta de Ogum? Quem é que sabe? Não se cultua Ogum se você não conhece nada sobre Ogum. Não dá. Prestem atenção na filosofia do que eu estou falando. Eu estou dizendo para você que Ogum é o senhor do progresso. Eu estou falando para você sobre caça, eu estou falando de um jeito filosófico. Então, eu estou te perguntando de um jeito filosófico. Qual é a ferramenta de caça de Ogum? É o facão? Não. 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 Estratégia? Os outros também têm. Criatividade. Não. É a luta? É parecido, mas chegou muito perto, Ogum. A espada? A determinação. Oxóssi faz o que Ogum faz. Com 10 lâminas, Oxóssi faz com uma. Prestem atenção nisso. Oxóssi faz com uma aquilo que Ogum faz com 10. Em nenhum momento, o Oriki diz que um está certo e o outro errado. Em nenhum momento, o Oriki diz isso. Em nenhum momento, o Ogum é punido por usar 10 facões, 10 lanças ao mesmo tempo. Ou por atirar todas elas de uma vez. Ogum é corajoso. Ele entra na mata fazendo barulho. Ele não tem nenhum problema em evitar a guerra. Ele é determinado. Ele vai para ganhar. Ele conhece as ferramentas que ele tem. Ele vai para cima. Ogum é um orixá que vai para cima. Você tá falando que o Oxóssi é covarde? Eu tô falando para você parar de comparar o orixá. Eu tô falando para você que cada um tem seu jeito. Nós não estamos aqui o que é certo e o que é errado. Ogum é o senhor da caça. Vocês sabem qual é a cor da roupa de Ogum? Preto e azul. Preto e azul. Muito bem, Ogum. Tô ficando feliz de ter te iniciado. Preto e azul. Sabe por quê? Porque Ogum gosta de caçar à noite.
Ele gosta de caçar à noite justamente porque a discrição não é a sua melhor habilidade. Então, ele se camufla, se envolve no movimento e ele gosta de bicho que caça à noite. Porque ele se comporta como os bichos que ele caça. Deu para entender? Ótimo. Vamos falar de Oxóssi? Um pouquinho. Já o Oxóssi tem uma outra pegada totalmente diferente. Qual é a ferramenta pessoal de Oxóssi para o progresso? Maria, pelo amor de Deus. Quem A sabe? estratégia. Sabedoria. Não, não, O silêncio, a paciência. não. É uma coisa que a gente precisa muito e tem pouco ultimamente. Conversa. Conhecimento. Foco. A gente cultua o Oxóssi para ter foco. O Oxóssi, diferente de Ogum, não arremessa 10 lanças. Ele não olha para todas as criaturas possíveis de serem caçadas. Ele escolhe uma. Ele se posiciona. Ele estuda. Inclusive, o Oriki diz que haja o barulho que houver na floresta, os olhos de Oxóssi não fecham. Então, ele está mirando naquilo que ele saiu para caçar. Por isso que uma flecha só é o suficiente para ele. A gente cultua Oxóssi para ter foco, direcionamento, para eliminar a distração. Obrigada. Vê se você acha um isqueiro aí também. Então pode perguntar. Faz sentido isso para vocês? Inclusive, foco é uma recomendação dentro do Odu Ourin, que é o Odu predominantemente dos Odés. Né? O que o Odu Ourin nos ensina com os ensinamentos dos Odés? Que essa pessoa não deve fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que essa pessoa precisa fazer uma coisa de cada vez. E que ela precisa ter paciência entre o caminho da decisão e do progresso. A gente cultua Oxóssi para ter foco. A habilidade de Oxóssi, diferente da determinação de Ogum, está muito mais associada à perspicácia mesmo. Eu queria lembrar a palavra, está na minha cabeça. Eu acho que é delicadeza a expressão que eu quero usar. Acho que é essa. Um refino da sua técnica. Oxóssi, ele refina a nossa técnica. Porque vocês concordam que o foco, ele faz isso. O foco, ele refina a nossa habilidade. Então, uma coisa é eu pegar um livro para ler, outra coisa é eu ler um livro com foco. O resultado daquilo que está acontecendo tem uma fineza mesmo diferente, uma delicadeza diferente, uma potência muito embutida na atenção. Então, eu vejo a Oxóssi muito nesse lugar do refinamento da técnica. Tudo que você pensar na vida assim, puta, eu preciso ficar boa nisso, qual que é a primeira coisa que você tem que saber? Você tem que ter disciplina. E não existe disciplina sem foco, porque se você for fazer alguma coisa com disciplina, mas tudo tira a sua atenção, você vai largar. Tá? Curioso a gente pensar nesse misto dessa geração que a gente vive, né, em que o foco se tornou uma raridade, porque a gente está realmente fudendo o nosso cérebro em todas essas camadas, com o uso excessivo de tecnologia, excesso de informação, falta de paciência, existe uma série de fatores, e a gente também é a geração mais frustrada profissionalmente. Não porque somos ruins no que fazemos, mas porque a gente não sabe o que quer fazer. Então, não é porque a gente não tem habilidade ou porque a gente não tem criatividade, não, a gente é muito bom. O problema é que a gente é extremamente inseguro sobre caçar o quê? Como? Imagina eu lá no meio da floresta, com o seu ofá aqui, uma lança, pensando aqui, passarinho, cobra, viado. O que eu vou pegar hoje? Deixa eu pensar. Não, porque passarinho... Aí aqui, ó, e o dia passando, ó, e a noite chegando. E ele aqui, ó, se você sabe, se flecha, se lança. Que é exatamente o lugar que a gente está socialmente. Hoje. Né? Então... O culto ao Oxóssi, ele é muito importante. Tem algumas pessoas que dizem que o culto ao Oxóssi está acabando na Nigéria. Eu vou passar para vocês o que eu escuto da minha família, tá? Meu babalau meu babalorixá é um homem muito interessante, muito peculiar, e ele diz assim, teu cu. Quando alguém fala isso para ele, ele fala, teu cu. Né? Agora, falando sério, ele fala mesmo, ele fala, teu cu, esse povo não fala merda, né? O culto ao Oxóssi ainda é muito, muito forte na Nigéria, sim. Só que ele é um culto que ficou muito centralizado em Queto.
Talvez os outros orixás tenham se espalhado mais por outros lugares. Mas é que a gente aqui na diáspora escuta e acha, por exemplo, que todo lugar cultua Adê, que todo lugar cultua Oxóssi, que todo lugar cultua Ogum, e não é, tá? Então, o culto ao Oxóssi ele ainda é muito vivo, a família ainda existe, né? As famílias de culto a Oxóssi. E aí tem uma coisa importante de vocês saberem, porque aqui no Brasil se tornou uma qualidade de Oxóssi. E o que a gente entende hoje é que, na verdade, seria o nome de Oxóssi mesmo. Então, o Oxóssi que seria uma qualidade dela, que é a Erinlé, que é uma orixá feminina. Então, aqui, acho que é o Candomblé, né, que tem essa qualidade, tá? O Oxóssi Erinlé, ele é do tipo Erinlé. Erinlé é um orixá. É uma orixá. Tem algumas famílias que cultuam como homem, outras como mulher, tá? Ela é muito cultuada em Abeokutá. O culto dela é originado e sustentado em Abeokutá. E ela está associada aos Odés também, tá? Aí tem quem diga que o Oxóssi é filho dela. Dúvidas? Ebó para Oxóssi. Ah, bota fruta, bota folha, bota fruta, bota folha. Gente, o homem é o senhor da caça, põe uma carne para ele, a comida, um peixe, o negócio. Quem que sai de casa para caçar melão? Tudo Oxóssi come melão, 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 melão. O homem passou a vida inteira caçando, depois de morto só come fruta. Oxóssi come bicho, normal, bicho de 4 patas, come ave, tá? É normal, cultuado como qualquer outro orixá. Come peixe. Inclusive peixe de... Obrigada. Inclusive peixe de couro é um tabu para o Oxóssi. Vamos passar para o próximo tópico, que hoje eu vou dar um resumão, a gente vai se aprofundando. Eu estou só querendo confundir aquilo que vocês já têm de confuso. Eu sou fã de Marcelo D2, ele acorda todos os dias e fala, né? Eu vim aqui para confundir, não foi para explicar. Então, é exatamente isso. O mel. Oxóssi tem tabu com o mel? Oxóssi tem um problema com o mel? Não. Tá? Da onde surge isso aqui na diáspora? De uma outra confusão, que é uma história que se sustenta, que a gente não está aqui para dizer se ela é verdade ou mentira. Estou dizendo para você que ela é originada no Brasil, que é o fato de Oxóssi ser pai de Logum-Edé. Então, existe um Itã que fala que Oxóssi era pai de Logum-Edé, que Logum-Edé estava brincando na floresta enquanto Oxóssi caçava, e aí ele acabou sendo pego por uma colmeia de abelhas, as abelhas picaram ele todo. Oxóssi ficou muito desesperado, né? Se pôs a rezar, implorar para Orúmila salvar o Logum-Edé, e pactuou que se Logum-Edé fosse salvo, ele não comeria mais mel, porque o mel faz ele lembrar a dor de seus filhos. Ponto. Esse é um Itã. Esse é um Itã que foi criado por um cara que vocês têm uma própria opinião de vocês, até porque eu não tenho a minha, que é o Reginaldo Prandi. Né? Eu uso muito do Reginaldo Prandi, eu gosto do que ele escreve, eu problematizo muito o que ele escreve, né? Mas acho que a intenção dele é de trazer para o lúdico, talvez, espalhar essas histórias, para que as pessoas entendam melhor o orixá. Enfim, esse é um Itã que ele escreveu. Mas a gente não tem nenhuma constatação de que Oxóssi seja pai de Logum-Edé. Nem Oxum. Ainda existem indícios de que Oxum seja mãe de Logum-Edé, né? Agora, uma coisa a gente sabe, Logum-Edé não é metade homem, metade mulher, e nem 6 meses homem, 6 meses mulher, que também é outra coisa que pegou aqui na diáspora, né? Ah, Logum-Edé é um andrógeno, ele passa 6 meses na água com Oxum, enquanto mulher, e 6 meses fora. Vocês já ouviram tudo isso, né? Por mais que vocês não se aprofundem em Logum-Edé, vocês já ouviram essas questões. Gente, é possível, é muito possível, que isso também tenha se tornado uma história para personificar o imaginário de um entendimento que fala sobre o equilíbrio de forças. Enquanto eu tenho Oxum como mãe, como feminilidade, como beleza, babá, eu tenho ali a masculinidade do racional, da estratégia, Logum-Edé é fruto disso, e isso deve ter sido uma história para explicar, tá? Logum-Edé é um orixá, Logum-Edé é cultuado nas terras Yorubá, tá? Ele é cultuado, ele é um homem, tá bom? Ele é um benino, que inclusive tem uma estratégia de guerra muito interessante, uma estratégia de caça muito particular. Alguém sabe? Logum-Edé é bonito. Ele é atrativo. Eu ia falar o incôgnito dele. Exatamente isso, você ia acertar, tá vendo? Ele tem beleza inenarrável, indiscutível.
e um poder de sedução, um poder de encantamento absurdo. Vocês entendem como aí que eu acho que é a hora que mudou as nações, as paradas, aí vai ter as histórias, aí vai trazendo a Oxum nele, aquele negócio, porque é uma característica muito demarcada nela, né, Oxum, a senhora da beleza. Mas é isso, Logoedé é um homem atraente, ele é sedutor. E isso é utilizado enquanto estratégia de caça. A gente precisa, então, ter, assim, um pouco de beleza também, para ter sucesso no nosso progresso trabalhando? O que vocês acham? Vocês acham que é importante a gente falar de imagem pessoal? Né, de etiqueta, da estampa que você passa? O problema é que a gente busca essa ideia de imagem num código padrão social. Então, tipo, tem que estar de salto, tem que estar de alfaiataria, tem que estar... A gente está falando de sedução, amor. Quem seduz, seduz de moletom e calça jeans. Para. A pessoa, quando ela tem a habilidade da atratividade, ela precisa estar segura, confortável. Se ela fica segura e confortável de moletom, ela vai trazer qualquer um na lábia dela de moletom. Não, quando eu falo para vocês sobre poder de sedução, eu não estou falando de padrão de comportamento ou padrão de moda, ou código de moda. A pessoa sedutora, ela precisa ser segura do que ela fala. Exu, vamos lá. Exu é caçador também, Karen. Até porque, dentre as passagens dele, Exu é considerado o irmão de Ogum e Oxóssi. Né? São 3 irmãos. Há também esse relato. Exu é o senhor da caça, junto com Ogum, não tão poderoso quanto Ogum. Ogum tem esse poder porque ele é o mais velho, gente. E como ele dominou a arte do ferro, ele construiu ferramenta para os outros. Essa foi a grande questão. Tá? Com certeza, vocês já viram Exu nas histórias dos outros? Vocês já viram que ele está sempre no mato? Ela estava correndo de Xangô, porque Xangô estava braba, e no meio da floresta ela encontrou Exu. Tava não sei o que, Ossan estava caçando, procurando erva venena, e ele encontrou Exu. Está sempre lá naquele lugar, né? Exu é considerado, então, também um Odé. E o domínio dele da caça, a habilidade dele da caça é a estratégia. Ele é estratégico. Exu é o senhor da inteligência emocional. Então, a gente cultua Exu para ter paciência, para que o nosso projeto seja bem sucedido, sem que a gente se atrapalhe com os nossos desequilíbrios. Olha só como cultuar os Odés é mais importante do que a grande maioria das pessoas pensam. Porque, basicamente, você cultua Exu enquanto Odé para controlar a sua ansiedade. Para que você não busque atalhos. E Obá. Adoro Obá. É uma orixá que eu tenho um apreço incrível. Adoro Obá. Vocês sabem que a história dela da orelha é mentira, né? Que ela cortou a própria orelha. Porque o Xum mandou ela cortar a orelha. Gente, Obá tem um poder que eu já vou até avisar vocês. Ele vai ser o exercício desse módulo. Eu já vou te avisar. Você nem precisa começar hoje, você vai me entregar só depois, mas eu já vou te avisar. Eu acho que a gente não consegue explicar ou dimensionar o que a mitologia quer dizer com isso. Obá consegue evocar todas as fêmeas da natureza. Ela é uma amazona, né? É considerada uma amazona. Vocês entendem o que é uma amazona quando eu falo? Tipo a Mulher Maravilha, né? Uma mulher política, né? Uma liderança política que está à frente de uma causa. Obá tem essa representação com as mulheres. E, de fato, o poder dela, né? O poder dela é evocar todas as fêmeas da natureza para uma mesma batalha. Então, nos Itãs de Obá, vocês vão ver que ela guerreia ao lado das leopardas, das elefantes, das leoas, das macacas, tudo quanto é bicho, de pássaro, a cobra rastejante, tudo. Obá consegue evocar o poder das fêmeas. E todas as vezes ela vence. Olha que curioso, contar para vocês. Ogum, ele é tido por alguns, que é errado também, vocês nunca mais vão falar isso, vocês vão aprender, como um guerreiro invencível.
Ah, Ogum é invencível. Não, Ogum já perdeu batalha, a gente tem registro disso. Ogum não é invencível, Ogum conhece a derrota. Obá não. Obá é a guerreira invencível. Ela nunca foi vencida. Tem uma coisa muito boa também no culto ao Obá, que faz muito sentido na caça e no progresso. Por isso que eu cultuo ela e recomendo que vocês também cultuem. Obá desmascara a mentira. Esse é o poder dela. Ela revela os mentirosos, ela derruba as máscaras dos mentirosos. Ela expõe os mentirosos. Vocês conhecem minha mãe? Todo mundo que conhece minha mãe? Acho que só a Karen que não, né? Minha mãe, você vai conhecer minha mãe, Karen. Quando você conhecer ela, você vai entender o que eu vou te falar. Minha mãe é uma pessoa muito, muito engraçada, muito peculiar, e ela fala o seguinte: eu amo cultuar o Obá, ao mesmo tempo que eu tenho medo, que eu já sei que naquele mês eu perco 5 amigos, 3 colegas e um parente. E é uma realidade. Uma realidade. Sabe aquela mensagem que a pessoa tá falando mal de você, que ela ia mandar para outra pessoa e ela mandou para você? Já aconteceu com vocês? Não é Exu, gente. É o Obá. Ela tira, né? Tira o véu dos nossos olhos, daquilo que nos engana, que é algo muito importante quando a gente pensa em caça e progresso também. É uma habilidade de caça. É uma habilidade de caça. Pensa em você atirar num veado com 5 árvores na sua frente e sem nenhuma árvore na sua frente. Olha a diferença entre você e o seu objetivo. Só que vamos colocar aqui que se essas 5 árvores forem uma distração, a gente está falando de Oxóssi. Se elas forem inimigos, a gente está falando de Obá. Então, o Obá nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Só que eu já aviso vocês, que é para vocês não me xingar. Se o mentiroso for você, ela revela também, viu? Então, é um culto que pede que você tenha muita honestidade no seu ori, na sua boca. Porque pode ser a mentira que for, pode ser pequenininha assim. Ó. Você vai ser pego. Tá? Tranquilos até aqui? Vocês entenderam que quando a gente fala de caça, a gente está falando de trabalho? Progresso? Resultado de trabalho e progresso? Prestem atenção no que nós falamos hoje. Determinação. Porque não adianta você ter o resto se você não vai para cima. Não adianta. Determinação, né? Esforço. Ogum é o senhor do trabalho, gente. Ele é o senhor do trabalho, ele é o orixá do trabalho. Ele é o orixá que recompensa o seu esforço. Oxóssi, foco. Não se distraia com nada, nem com aquilo que é bom. Aquilo que é bom também não pode te distrair, né? A gente falou de Logum Edé, que é sobre você aprimorar, reconhecer as suas habilidades. E ter segurança a partir daí, conseguir se colocar, se sentir merecedor daquilo que você quer. Exu, que vai te dar equilíbrio emocional para que você não se torne inimigo de si mesmo. E Obá, que você não será enganado, você não será feito de idiota, né? Fez sentido aí para vocês? Fez? Muito bom. Vamos pegar algumas coisas aqui, alguns comentários aleatórios. Oxóssi é um orixá que aparece predominantemente no Odu Ourim e também Odu Odi. Tá? Muito interessante cultuar Oxóssi quando a pessoa tem uma recomendação dentro do Odu Odi, que é a combinação de Odi com Irosso, que diz que aquela pessoa está destinada a ter sorte em concursos, provas e testes. Quando essa recomendação é a recomendação principal, perguntem Ebó para Oxóssi, que é muito importante que aquela pessoa tenha foco nos estudos e naquilo que ela quer, para que ela não se perca. Então, geralmente, sai Ebó para Oxóssi, da combinação Odi e Irosso. Tá? Pode falar, Iá. Não, eu estava pensando aqui enquanto estava falando de Obá, porque, assim, para mim, Obá é uma orixá muito misteriosa. Não é uma orixá, por exemplo, que nos lugares que eu andei, que é falado, que é explicado, que é cultuado. Diferente da Oxum. Só que a Oxum, ela vem com aquele, não sei se é a palavra certa, o arquétipo da mulher boazinha, nananã, tá toda bonita. Já a Obá é aquela que é briguenta, aquela que não se dá bem com ninguém. Então, eu fiquei me questionando aqui, na hora que você estava falando, se isso, quando veio para a diáspora aqui, se não é meio que uma jogada do tipo de tirar, de fato, o poder das mulheres, já que Obá traz essa força de convocar todas as mulheres para a guerra e encantar a Oxum nos olhos para que todas sejam, sei lá, as bonitinhas, não sei se é o certo. Eu entendi. Eu acho que até pode. Eu acho que até pode ter sido uma jogada, uma estratégia.
Mas eu te diria o seguinte, o culto ao Obá, ele não alcança a Umbanda. No candomblé, o Obá é muito forte. Muito mesmo, assim. E tem vários orixás que o culto parou no candomblé. Não foi até a Umbanda. Tem umas brigas da Umbanda que eu não entro porque eu fico meio vira-casaca, sabe? Essa é uma delas. Tipo, todos os orixás estão dentro da Umbanda. É a mesma coisa. Outro dia eu vi uma pessoa metendo pau na outra lá, porque tá cultuando o Logum Edé. Logum Edé não é um culto que foi pra Umbanda. Não é um culto que foi pra Umbanda. Se a pessoa está cultuando o Logum Edé, é porque ela aprendeu no candomblé. Ela não aprendeu na Umbanda. Porque a Umbanda, vamos partir do seguinte princípio. O candomblé, ele tem 16 orixás na sua base. A Umbanda tem 7. Você comeu 8, cara. Não adianta você querer agora, tipo, tudo, né? E o culto ao Obá, na Umbanda, ele foi muito jogado para trás do culto ao Oxóssi. Então, você chegava no terreiro, se o seu sacerdote lesse na sua coroa que você era de Obá, mandava cultuar o Oxóssi, ou Oiá. Porque eu vou te falar a minha experiência, cara. Eu não conheço nenhum terreiro de Umbanda que cultua Obá. Que cultua Obá, que tem Obá lá, tipo, no Congá, pá, que canta, reza pra Obá. Os que eu conheço que cultuam Obá a partir do Axé de Xangô. Né? Então, eu particularmente acho que é uma discussão que a gente também está querendo ganhar tudo, sabe? Assim, o culto ao Obá, ele veio sim para a diáspora e ele se enraizou muito no candomblé. Inclusive, ela é muito atrelada a altos cargos no candomblé. Mas na Umbanda isso foi um pouco dissipado, não se pegou muito, né? E aí eu acho que isso foi, igual eu falei, foi mascarado no culto ao Oxóssi e Oiá, porque era o que se falava. É a mesma coisa de Ossan, né? Acabou que tudo virou Oxóssi. Tudo virou Oxóssi. Então, tipo, é um Oxóssi cerveiro. Sabe, tipo. Mas aí a qualidade de Oxóssi foi pro Oxóssi. Então, tiveram algumas coisas que sim, a gente conseguiu. O culto ao Logum Edé, por exemplo, eu falo para vocês, o conhecimento que eu tenho sobre o Logum Edé é por pesquisar e por ele ser um orixá no jogo. Vivência com o Logum Edé, nunca tive. Nunca vi um interno. Porque eu nunca fui no candomblé. Mas eu sei que no candomblé o culto ao Logum Edé é muito forte. Então, são as caixinhas, e eu acho que a gente vai até um certo ponto. Quando eu escolhi trazer para vocês, isso é uma coisa que eu debato muito com o Léo. Quando eu escolhi não ignorar ou não omitir esses temas para vocês, é porque tem uma coisa que vocês precisam saber. Esses orixás se manifestam no jogo, cara. A partir do momento que vocês são sacerdotisas, que eu direciono a partir do oráculo, eu não posso deixar você achar que Logum Edé não fala no jogo, entendeu? Logum Edé se manifesta pelo Odoxê. Ele se manifesta no Odoxê. Ele come ebó, ele pede ebó. Na mesma proporção que o Oxum? Não. Não, o Oxum predomina o Odu, mas ela não é a única. Ela não é a única. Então, assim, às vezes vocês vão ter que perguntar, né? É ebó para Logum Edé? É Logum Edé quem tá falando? Principalmente se você estiver falando com homem. Principalmente se o axé que aquela pessoa precisa é no âmbito do trabalho. Obá no jogo. Vamos lá. A gente sabe que tem. Eu nunca vi, eu nunca saquei um ebó para Obá. O Léo também nunca viu, nunca sacou um ebó para Obá. A única sacerdotisa que eu conheço que já se comunicou com o Obá pelo oráculo, inclusive se emocionou muito, foi a Faxalá. É a única sacerdotisa que eu já vi relatar isso, de que Obá se manifestou no jogo dela para uma filha específica que, era feita no candomblé. E migrou para o culto tradicional, e durante o processo, Obá se manifestou no jogo para aquela filha. Então, nem foi uma coisa tipo assim, ela tá descrita dentro dos Odus, né? Mas vocês têm que saber que pode acontecer. Ossan é um orixá que come bó também, no Odu Ediocô. Ele come só em Ediocô? Vamos lá. Odi é um Odu que comunica todos os orixás masculinos. Então, também pode sair Ossan. É comum, gente? Não é comum. Mas, não vai acontecer? Entendeu? Não sei. Se você tá fazendo um jogo no campo da saúde e Odi é o principal, e aí o Ossan tá querendo comer, entendeu? Tipo, preparo de erva, de medicina, pode ser magia. Tem uma coisa importante sobre o Ossan, de vocês marcarem, porque isso muda e na nossa família não muda. Na nossa família, na família Cambi, o Ossan não tem filhos. Então, não se inicia para o Ossan. É igual a Djê, não se inicia para a Djê, você assenta.
Algumas pessoas também podem assentar o sangue, principalmente porque elas têm essa recomendação no oráculo para ter proteção e magia, mas aí é um ritual, como se fosse um pacto. O sangue não tem descendentes, logo ele não tem filhos. É a mesma coisa que Iroko. Mas, conheço, tem uma amiga, né? Aí a Gabi da Casa de Rita, ela é iniciada para o sangue, em outra família. Tá? Na nossa, não tem, não se inicia. Faz pacto quando a pessoa precisa. Mas é um culto muito forte. O culto ao sangue é muito forte. No culto tradicional urubá. É muito forte mesmo, assim. Ele basicamente está igual ao Xum. Qualquer ritual, o sangue é evocado. Qualquer ritual, o sangue é evocado. Tá? Tranquilos? Já Logum Edé tem descendentes, né? Oxóssi tem descendentes. Exu, Ogum. Obá. Então, Obá tem descendentes. Há iniciação para Obá, tem iniciação para Obá. Se cultua Obá, você se raspa Obá, mas você fala assim, tipo, dentro da Umbanda? Nunca vi. Não sei se as meninas já viram, a Camila tem 14 anos de candomblé, deve ter visto muito Obá no candomblé, agora na Umbanda, eu nunca vi. No candomblé, sim. No candomblé, sim, né? É que na Umbanda sincretizou com o Oiá, gente. Isso não invalida a sua fala sobre a fúria, o barraco, a dificuldade do trato, sobre esse arquétipo seu mesmo, que é algo que foi muito vinculado ao Oiá também, tipo, a desequilibrada, destemperado, que é um absurdo, né, porque o Oiá é a senhora da estratégia. Então, como que ela é barraqueira? Como que ela é? Né? Xangô levava o Oiá para a guerra porque ela era estratégica, ou seja, ela conseguia fazer um mapeamento de guerra que Xangô não fazia. Como ela é barraqueira, desequilibrada. Então, aí sim eu acredito que tenha essa relação, e o Obá acabou vindo junto nesse pacote aí. Tá? Vocês estão tranquilas? Então, ficou muita informação por hoje? Ficou? Ainda tá na aula? Ou ela só meteu a câmera ali? É que eu tô fazendo uma comida e daí eu fechei. Ah, tá. Mas tô ainda aqui escutando a treta, Obá, Oiá, muito bom. Logo É isso aí. É isso aí, tem que escutar. Tá? Oiá fala no jogo, vocês já sabem, Ogum fala, Exu fala. Mas acho que era isso, acho que de informação nova para vocês, né? Osani no Odu Ejioco, possivelmente no Odu Odi. E Logum Edé, o do Oxê, junto com o Xum, né? Também no Odu Odi. Oxóssi predominantemente no Odu Ourin. Principalmente o Ourin em Irê. Tá? Principalmente em Irê. Quando tá o Ourin em Ibi, ele vai revelar mais um desequilíbrio com os mortos. Vai pegar mais Egungun, ancestral, tal. O Ourin em Irê, ele tá falando de foco, de direcionamento, de impulsionar, né? Dessa pessoa não se perder com boas oportunidades no caminho, não ficar recomeçando muito as coisas, não se distrair com outros campos da vida. E aí Oxóssi. Ou Erinlé, né? Depende de como você vai cultuar. Tem coisa para vocês entenderem que é difícil a beça, tipo, Erinlé é um dos orixás primordiais do Bruno, assim. A gente não consegue um oriki, cara. Mesmo estando dentro da própria família. Você pede, assim, tipo, ensina um oriki, depois, outro dia. Tipo, uma comida, faz isso. A gente sabe a comida, né? Mas o Bruno dá tempo que ele deu seu corre, né? Deu corre dele para arrumar. Mas quando eu falo para vocês, a macumba, ela humilha. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. Ela humilha. Ela não é, né? Tipo, como é que quando eu fiz Exu, eu precisava cultuar o Lojó, aí eu tive que pagar um sacerdote, outro, para me ensinar a reza, porque o meu não me respondia mais. O meu me iniciou, não respondia mais. Então, tipo, eu tive que pagar um outro sacerdote para aprender uma reza para o Lojó, o cara me ensinou. Aqui, ó, daqui que eu tô vendo, a Juliana e a Indra cultuam o Lojó, porque tem eu, ó, junto comigo. Eu ensinei a reza para elas. Se eu fosse fazer igual fizeram comigo, eu ia falar, ó, Pix, amada, acha alguém aí e faz um Pix. Bruno foi aprender o Oriki para Erinlé, você tem que correr atrás, tem que achar uns babalaôs, babalorixá, falar, não quero jogar. Eles não procuram a gente para jogar? Você fala, não quero jogar, quero uma reza para Erinlé. Eles te cobram do mesmo jeito, mas passa. Quero uma magia para Erinlé. R$50, R$100. Eu tenho uma apostila com o Léo que a gente tem, que é tipo um tesouro, assim, que a gente comprou quando foi fazer o curso de Búzios. A gente pagou para mais de R$1.000 na apostila, assim, que veio de lá para cá. Né? Aí o pessoal fala assim, o curso de Búzios é caro. Eu falo, é muito. Você não tem nem ideia. Você tem ideia de como ele é caro. Ele é caríssimo. Porque você precisa, né? E a Camila queria fazer iniciação Poxum aí, ó. Não foi, Camila? Quando você foi fazer para o seu cliente,
Eu preciso de uma magia. Porra, você tá precisando de uma magia? Tá mais fácil a gente encontrar o Harry Potter do que uma magia. Não é assim. É. E a gente arrumou, né, Camila? Não sei se o Léo arrumou para você. O Léo tem. O acolché, né? Uhum. Aquele acolché de Oxum é um vidrinho de 30 gramas, 5 pau, pagou. A magiazinha aqui, ó, 30 gramas, é uma poção. Você olha aqui e você fala, isso aqui não dá para ninguém. E 5 ele mil. ia me vender o suficiente para uma iniciação. Aí pediu 1.000, né? Pediu 1.000. Pode comprar, que tá, o preço tá bom. O preço tá dado. É verdade. É um acolché de Oxum, dentro de um Odu específico. Então, você tem que... e você não pensa que eles vendem pra gente, fala assim, ó, pega, esse aqui tem Obi, Orobô, cabeça de pomba, eles não falam nada, entendeu? Pegue sua magia e leve para casa. Não é barato não, gente, não é. A gente vai ter festival agora de Ifá. Deixa eu coisar a gravação aqui. A gente vai ter festival de Ifá agora.